Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Na sessão de hoje, nós teremos a leitura de 5 projetos de lei, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, de autoria da mesa diretora, são 3 de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, 2 da mesa diretora. Faremos a votação de 4 indicações, sendo 2 do vereador Eliseu Ribeiro, 1 do vereador Ricardo Barros e 1 do vereador Júnior Alves. 2 requerimentos, 1 do vereador Eliseu Ribeiro e 1 do vereador Jair Sandrini. Também teremos, ao final dessa sessão, ao passo que nós encerrarmos essa sessão, nós estaremos recebendo aqui o secretário de Finanças do município, João Marcos Preato, que vai apresentar os dados da parte financeira do primeiro quadrimestre. Então, em relação a essa sessão, é o que a gente tem. Quero cumprimentar, assim, os vereadores da mesa, Ricardo Barros e Júnior Alves, vereador Tininha, Tião Soprani, Pedro Queiroz, Tadeu, Eliseu Ribeiro, Penha Betim, Jair Sandrini e Paulo Zanelato. Cumprimentar também, dando boa noite, ao vice-prefeito Helder Sossai, que nos acompanha, aos assessores dos parlamentares que vêm sempre a essa casa, aos funcionários, e daqui a pouco a gente vai receber também a presença do secretário de Finanças, o João Marcos. E uma boa noite também às pessoas que vão nos acompanhar via transmissão de YouTube. Com o tempo nós vamos transferir para TV Câmara, tá? Nós estamos organizando para ficar assim. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Adelter Tadeu Gabriel. Edmilson Nunes Queiroz. Edson Sebastião Soprani. Eliseu Ribeiro de Souza. Jair Sandrini. Jean Fábio Costa Longa. Presente. José Carlos Alves Júnior, presente. Paulo José Zanelato. Penha Grobério Betim. Ricardo Barros. Presente. Valdemar Paiva Sampaio. Só um minuto, perdão. Gostaria de cumprimentar e fazer presente o ex-vereador aqui presente com a gente, hoje assessor, Ailton Brandão. Bem-vindo novamente, Ailton. Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária realizada em 17 de maio de 2021. Em discussão, o pedido verbal do vereador Valdemar Paiva Sampaio para a dispensa da leitura da ata. Não havendo discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução número 001/2021 da mesa diretora. Justificativa. Na forma do artigo 124 do Regimento Interno da Casa, apresentamos o projeto de resolução objetivando regulamentar e adequar aos regimentos desta Casa de Leis o nome parlamentar do vereador. E de fácil percepção que o regimento desta Casa de Leis é de 1994, tendo sofrido poucas alterações, estando defasado com os avanços da política, das orientações da Constituição Federal e até mesmo das demais casas legislativas de diferentes esferas, sendo primordial sua alteração na forma que propõe.
Pretendemos, assim, regularizar a entrega do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, bem como faculdade do eleito indicar nome parlamentar, assim como devidamente previsto no regimento interno do Congresso Nacional, regimento interno da Assembleia Legislativa. Além desses, outros ajustes regimentais devem ser propostos de forma a corrigir lacunas existentes no texto ou aprimorar a redação de dispositivo que davam margem à dúvida da interpretação, o que está sendo levantado por este parlamentar. Sala das Sessões, 26 de maio de 2021. Assinado, Jean Fábio Costa Longa, vereador. Projeto de Lei Legislativo número 005/2021, de autoria da mesa aqui. Mensagem. O projeto de lei apresentado aos novos vereadores da Casa parte diretamente dos próprios produtores rurais como forma de melhorar e agilizar o atendimento, visto que o atual formato da lei e cronogramas não condizem com as expectativas dos produtores e com o desenvolvimento local. Regulamentando através do projeto de lei as regiões e metas de atendimento, serão de grande valia para que nenhuma família cadastrada fique sem os benefícios que a Lei número 1239/2015 lhe concede. Deste modo, com a aprovação e promulgação deste projeto de lei, a administração pública estará respeitando princípios básicos do ordenamento jurídico, o princípio da igualdade e dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, consubstanciado no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Pelo exposto, certo que o projeto de lei contribuirá para melhor atendimento das famílias cadastradas pelo programa AgroMais. Contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação da matéria. É a justificativa. Palácio Legislativo, Eugênio Salvador, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Assinado, Valdemar Paiva Sampaio, vereador. Projeto de Lei Legislativo número 006/2021. Mensagem e justificativa. Senhores vereadores e dignos pares, o presente projeto visa readequar as regras estabelecidas na Lei 734/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do município de Jaguaré. Reorganizar matérias de interesse funcional, notadamente as regras estabelecidas no procedimento administrativo disciplinar da Lei 734, para garantir maior eficácia na apuração das possíveis infrações cometidas pelo servidor, justificando que, na oportunidade da edição da Lei Municipal em análise, eram convenientes as determinações ali contidas. Todavia, a realidade é outra, no momento em que o efetivo não supre a necessidade da lei atual. Seguindo esse entendimento, também deve ser alterado o texto da lei em que prevê que todo membro participante da comissão seja efetivo, uma vez que é reduzido o número de servidores legislativos efetivo, o que impossibilita a nomeação do membro dessa comissão. Indo mais além, se faz necessário também a limitação do tempo de tramitação e conclusão do procedimento administrativo disciplinar para que não ocorra perda do objeto. Portanto, é de extrema necessidade a adequação e alteração da Lei 734 nos termos desta justificativa. Ante o exposto, apresentamos o presente projeto de lei do Poder Legislativo, esperamos que seja apreciado e aprovado pelos dignos pares, respeitados os trâmites legais. Sala das Sessões, 27 de maio de 2021. Assinado, Jean Fábio Costa Longa, presidente, Ricardo Costa Barros, vice-presidente, José Carlos Alves Júnior, secretário. Projeto de Lei Legislativo número 007/2021. Mensagem. A presente propositura tem como objetivo prestar homenagem póstuma ao senhor Faustino Carminati Sobrinho, em reconhecimento à sua importante colaboração pelo desenvolvimento do município de Jaguaré, em especial no distrito de Fátima. Nascido no dia 24 de dezembro de 1915, no estado do Espírito Santo, município de Guarapari, mudando-se para Jaguaré em julho de 1945.
Exemplo de integridade e honestidade, ainda muito jovem, casou-se com a senhora Alípia Rodrigues Carminati, com quem teve 5 filhos. Com muita dificuldade, desbravou o distrito com sua família, investindo na lavoura e iniciando naquele momento a comunidade, contribuindo efetivamente com a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima, ressaltando ter sido um dos primeiros moradores da localidade. Pelo exposto, sendo inegável a importância do senhor Faustino Carminati, sobrinho, para a fundação e desenvolvimento da comunidade e distrito de Fátima, faz-se justa a pretensa homenagem, motivo pelo qual conclamamos aos nobres pares desta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto de lei nos termos ora apresentados, em caráter de urgência. É a justificativa. Palácio Legislativo, Eugênio Salvador, aos 27 dias do mês de maio de 1921. Assinado, Valdemar Paiva Sampaio, vereador. Projeto de Lei Legislativo número 008/2021. Mensagem e justificativa. A presente propositura tem por objetivo apresentar homenagem póstuma ao senhor Alexandre Inácio Luque, em reconhecimento à sua importante colaboração pelo desenvolvimento do município de Jaguaré, em especial no distrito de Fátima. Nascido no dia 6 de março de 1911, no estado do Espírito Santo, município de Cachoeiro Itapemirim, mudando-se para Jaguaré em 1948. Exemplo de integridade e honestidade, ainda muito jovem, casou-se com a senhora Erzília de Martim Luque, com quem teve 16 filhos. Com muita dificuldade, desbravou o distrito com sua família, investindo na lavoura, iniciando naquele momento a comunidade, contribuindo efetivamente com a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima, ressaltando ter sido um dos primeiros moradores da localidade. Pelo exposto, sendo inegável a importância do senhor Alexandre Inácio Luque para a fundação e desenvolvimento da comunidade Distrito de Fátima, faz-se justa a pretensa homenagem, motivo pelo qual conclamamos aos nobres pares desta Casa a aprovação do presente projeto nos termos ora apresentados em caráter de urgência. É a justificativa. Palácio Legislativo, Eugênio Salvador, aos 27 dias do mês de maio de 2021. Assinado, Valdemar Paiva Sampaio, vereador. Projeto de Lei Legislativo número 009/2021. Mensagem. Senhores vereadores e dignos pares, o presente projeto de lei visa readequar as regras estabelecidas na Lei 1433/2018, que dispõe sobre teletrabalho e trabalho remoto dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Jaguaré. Reorganizar matérias de interesse funcional interno, notadamente os critérios para adequação do funcionamento do teletrabalho, seja ele de forma integral ou pelo período de 50%, em que o servidor estará trabalhando através do famigerado home office, justifica-se, pois atualmente a lei número 1433/2018 é omissa quanto à forma de aplicabilidade do teletrabalho, o que gera conflitos e dubiedades. Seguindo esse entendimento, prevê critérios e limites para que o funcionário possa aderir ao teletrabalho, sendo ele em 100% ou 50%, se faz necessário, para regulamentar outras questões pertinentes à sua presença nesta Casa de Leis, sendo elas as comissões e as gratificações, auxílio transporte, ponto eletrônico, dentre outros. Por tal razão, se faz necessária a adequação e alteração da Lei 1433/2018, nos termos desta justificativa. Ante o exposto, apresentamos o presente projeto de lei do Poder Legislativo, esperamos que seja apreciado e aprovado pelos dignos pares, respeitados os trâmites regimentais. Sala das Sessões, 27 de maio de 2021. Assinado Jean Fábio Costa Longa, presidente, Ricardo Costa Barros, vice-presidente, e José Carlos Alves Júnior, secretário. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Indicação número 079/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência. Construção de uma pista de boliche no espaço do Grupo Alegria. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e dignos pares, o principal benefício do lazer e esporte na terceira idade é envelhecer biologicamente com saúde e manter a capacidade funcional, concedendo ao idoso mais independência, mantendo sua autonomia para realizar tarefas cotidianas sem o auxílio de outras pessoas por um tempo maior. Com esse conhecimento e considerando o avanço das aplicações das vacinas contra a Covid-19 nos idosos de 60 anos acima, que já chega a quase 100% em nosso município, é hora de começar a se preparar para o retorno das atividades do Grupo Alegria. Por tal razão, venho propor ao Executivo a construção de uma pista de boliche para que nossos idosos tenham mais uma opção de lazer. É válido ressaltar que, além do divertido, o boliche para idosos traz vários benefícios, principalmente para aqueles que se julgam incapazes de realizar essa atividade devido à idade. Melhora da saúde, fortalecimento dos músculos, melhora a coordenação motora e o equilíbrio. Pelos motivos acima mencionados e compreendendo a importância da prática do lazer e de como ela contribui para a qualidade de vida, apresento a indicação e esperamos acolhimento pelo Executivo. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Assinado, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador. Em discussão, a indicação número 079/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 080/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência. Implantar a vigilância socioassistencial que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, ameaças, vitimização e danos. Justificativa. Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/1993, artigo 6º, a vigilância dedica-se a identificar e prevenir situações de vulnerabilidade e risco, caracterizando-se como uma importante ferramenta de gestão estratégica, estimulando a prática do registro, planejamento, monitoramento e avaliação da política. Ademais, a norma operacional básica do SUS, aprovada em 2012, em seu artigo 1º, afirma a vigilância como uma função de política de assistência social, conjuntamente com a proteção social e a defesa de direitos. Essas três funções possuem fortes relações entre si, e, em certo sentido, podemos afirmar que cada uma delas só se realiza em sua plenitude por meio da interação e complementariedade com as demais. Já apontava que a vigilância consiste no desenvolvimento de capacidade e meios técnicos para que os gestores e profissionais da assistência social possam conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual são responsáveis, induzindo o planejamento de ações preventivas e contribuindo para o aprimoramento das ações que visem a restauração de direitos violados e a interrupção de situações de violência. Para tal, a vigilância deve produzir e organizar dados, indicadores, informações e análises que contribuam para a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos agravos e, desta forma, fortalecendo a capacidade de proteção social e de defesa de direitos da política de assistência social. De acordo com as determinações da NOB 2012, a vigilância deve estar estruturada e ativa em nível municipal, estadual e federal,
contribuindo com as áreas de proteção social básica e de proteção social especial por meio da elaboração de estudos, planos e diagnósticos capazes de ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios e a necessidade da população e auxiliando no planejamento e organização das ações realizadas nesses territórios. Deve ainda contribuir com a própria gestão, em sentido amplo, auxiliando a formação, planejamento e execução de ações que induzam a adequação da oferta às necessidades da população. Para isso, faz-se necessário a implantação da proposição acima descrita. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Assinado, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador. Em discussão, a indicação 080-2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 081/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros, que encaminha o prefeito para tomar das seguintes providências. Concessão de assistência financeira emergencial a músicos, intérpretes e produtores de eventos musicais que exerçam suas atividades em estabelecimentos comerciais e espaços temporariamente fechados em razão da emergência sanitária decorrente do novo coronavírus Covid-19. Justificativa. A proposição tem por objetivo requerer ao Executivo Local medidas para assegurar o pagamento emergencial a músicos e produtores de eventos musicais que exerçam suas atividades em estabelecimentos temporariamente fechados em razão da pandemia, conforme repasse federal e estadual para combate à pandemia. É de conhecimento de todos que as principais medidas de contenção do novo coronavírus, adotadas em base com recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, foi a proibição de shows e outras apresentações musicais em estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, assim como em teatros e outros espaços utilizados com essa finalidade. A razão para a adoção desse tipo de medida se baseia na necessidade de maior distanciamento social para reduzir a própria disseminação da Covid-19, efetivando-se, por consequência, situações onde possa ocorrer aglomeração de pessoas. Embora inquestionável a necessidade de adoção de medidas sanitárias para preservar a saúde da população e para evitar o colapso do sistema de saúde, uma das consequências negativas do isolamento social recai em algumas atividades profissionais, como a de músico-intérprete, que ficaram sem boa parte de sua fonte de renda ou mesmo sem nenhuma renda. Em sua grande maioria, são profissionais autônomos que prestam serviço em diversos lugares, sem renda fixa ou vínculo empregatício, e nos bares, restaurantes, salas de exibições, que a maioria dos músicos apresenta sua arte e recebe cachê, couvert artístico ou eventuais gorjetas que lhes sejam direcionadas. Por tais razões, considerando que o exercício da atividade de músico-intérprete foi interrompido em favor do bem comum, nada mais justo do que o poder público garantir, durante o período de proibição, uma renda mínima para a categoria, de forma que os músicos possam manter a si e as suas famílias com o mínimo de dignidade. Com a justificativa, esperamos que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos, para que, junto ao governo estadual e federal, busque a solução para a referida categoria. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Assinado, Ricardo Barros, vereador. Em discussão, a indicação número 081/2021, de autoria do vereador Ricardo Barros. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 082/2021, de autoria do vereador José Carlos Alves Júnior,
que encaminha ao prefeito para a tomada das seguintes providências. Troca de um poste de energia elétrica na rua Castelo, no bairro SEAC. Justificativa. A demanda oriunda da população local é apresentado na rua Castelo, esquina com o estúdio da Ágape, e faz-se necessário como urgente, tendo em vista que o poste presente no local é feito em madeira e se encontra com a parte inferior podre, totalmente frágil, causando medo aos moradores do entorno. A rua é utilizada por crianças, aumentando assim o risco de acidentes. Pelo exposto, esperamos que a Executiva acolha a presente indicação com a sua devida urgência em todos os seus termos. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Assinado, José Carlos Alves Júnior, vereador. Em discussão, a indicação número 082/2021, de autoria do vereador Júnior Alves. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 008/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha ao prefeito o seguinte. Divulgação bimestral do cronograma de recolhimento de entulhos de obrigatoriedade do município. Justificativa. São constantes as reclamações que recebemos por parte dos munícipes no que tange à falta de informação das datas de recolhimentos de entulhos, galhos de árvore e restos de construções de obras públicas, fazendo com que a população, por falta de opção e também por não ter caçambas de entulhos em quantidade suficiente pelo órgão competente, coloque os resíduos em locais públicos que, além de comprometer com o paisagismo da cidade, contribui com a produção e proliferação de diversos animais, como baratas, ratos, moscas, mosquitos e outros bichos, colocando em risco a saúde de todos. Necessário, então, que o setor responsável pelo recolhimento de entulhos, galhos de árvores e restos de construção, que não seja obrigação do particular, realize e divulgue bimestralmente as datas do respectivo serviço. Com a divulgação do cronograma, facilita que os moradores depositem um entulho somente no dia anterior à data programada para a coleta, acondicionado de forma e local adequados, evitando calçadas e ciclovias, a fim de que não haja acúmulo de material e poluição. Necessário também que o setor responsável justifique o motivo da não realização, caso não seja possível o cumprimento do cronograma. Ainda, necessário que o respectivo cronograma seja enviado à Câmara Municipal para maior fiscalização e controle, bem como informações aos munícipes junto ao CAC destas Casas de Leis. Pede deferimento. Jaguaré, 28 de maio de 2021. Assinado, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador. Em discussão, o requerimento número 08/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro. E não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 009, de autoria do vereador Jair Sandrini, que encaminha para a tomada das seguintes providências. Gratificação aos profissionais da saúde municipal que atuam no combate à pandemia do Covid-19. A medida requerida por este vereador atende preferencialmente aos profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus em Jaguaré, fazendo-se necessária devido ao agravamento da situação da pandemia sem previsão de término. Essa medida está sendo aplicada em diversos municípios e estados, com um saldo alternativo positivo, pois trata-se de reconhecimento aos profissionais que estão se arriscando para proteger a vida dos cidadãos do nosso município. Alto sim, complementa que o enfrentamento da Covid-19 tem gerado um intenso desgaste nos profissionais da saúde, com grande demanda e desgaste psicológico, que necessitam do reconhecimento da sociedade. Por isso, precisamos manter o reconhecimento do empenho e esforço dos nossos servidores,
garantir a fixação de profissionais em quantitativo adequado para atender às demandas urgentes e emergenciais causadas pela situação de pandemia da Covid-19, além de proporcionar remuneração adequada ao grau de risco aos quais os profissionais estão expostos. Na oportunidade, destacamos que recentemente tivemos lei municipal aprovada para garantir somente aos médicos, ou seja, somente para uma classe, gratificação de plantão por enfrentamento ao Covid, deixando de reconhecer aos demais profissionais que têm a mesma importância no combate à pandemia. Assim, torna imprescindível que o município crie gratificação para todos os profissionais de saúde. Pede deferimento. Jaguaré, 28 de maio de 2021. Assinado, Jair Sandrini, vereador. Em discussão, o requerimento número 09/2021, de autoria do vereador Jair Sandrini. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Agora nós estamos no momento das explicações pessoais. Inscrito, vereador Júnior Alves. Boa noite, vice-presidente Ricardo. Boa noite, caros colegas. Vice-prefeito Helder, assessores, funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham na internet, no YouTube. No dia de hoje estivemos eu, o vice-prefeito Helder Sossai, o secretário de Desenvolvimento Caio e o secretário do Podemos de Jaguaré, Fabiano Dussoni, no gabinete do presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, e secretário de Governo do Estado do Espírito Santo. Fomos lá para que pudéssemos passar para o Gilson Daniel algumas das nossas demandas, dentre as quais a criação da Companhia Independente da PM, que é uma luta que já se arrasta por algum tempo, a construção do mercado municipal, um novo PA para a nossa cidade, a quadra da Escola do Novo Tempo, dentre outras. E saímos de lá com uma notícia muito boa, que pelo menos uma dessas benfeitorias, brevemente, e quando eu digo brevemente, não me entendam mal, não vai ser amanhã, mas brevemente a gente conseguirá, através do governo do Estado, com que a quadra do Novo Tempo seja construída. Uma demanda bastante antiga e bem querida pela comunidade. A quadra vai ficar bem bonita, a gente viu o projeto lá, uma quadra com arquibancada, que vai servir tanto para a escola, como também para a comunidade. Uma ótima notícia. O presidente do Podemos e secretário de Governo do Estado, Gilson Daniel, colocou-se à disposição do nosso município e a gente realmente saiu de lá muito satisfeito porque percebeu na nossa conversa que algumas coisas provavelmente começarão a acontecer para a nossa cidade. As outras coisas ficaram um pouquinho pendentes, por um motivo muito simples, porém importante. A gente precisa de alguns projetos, né? A gente precisa de alguns projetos e durante o papo, durante a conversa, nós acabamos até passando para o presidente do Podemos
para o secretário de governo que já há uma ideia de se fazer a licitação para a contratação de uma empresa para que se façam os projetos. Então, assim, o que eu pretendo nessa noite, nessa tribuna, é pedir para que esse processo licitatório, vice-prefeito, e eu tenho certeza que os esforços serão feitos para isso, corra o quanto antes, seja realizado o quanto antes, e eu tenho a certeza que isso vai acontecer para o bem de Jaguaré. Essas são as minhas palavras. Boa noite. Com a palavra, o vereador Valdemar Paiva Sampaio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, caros pares do Legislativo, nosso vice-prefeito Helder Sossai, os assessores parlamentares e funcionários que aqui estão nessa sessão ordinária, em que nós estamos vivenciando a questão do Covid, mencionar aqui o quanto, nas palavras da secretária municipal de Educação, senhora Cida Costa Longa, em que o quão tem sido gratificante a ela disponibilizar esforços para que os profissionais, os professores da educação, praticamente todos já foram assistidos com a primeira dose de vacina. Nas palavras dela, ela não mede esforço, o quanto que isso é importante, para mais do que nunca em breve, assim estando imunizados, possamos dar uma nova cara, uma nova forma de lidar na educação nos dias na qual nós estamos passando. Além disso, pediu para enfatizar que, além dos professores, todos os demais profissionais, terça e quarta-feira, estarão sendo vacinados. E que, em parceria, em força maior com a Secretaria de Saúde, disponibilizará transporte com a equipe até as escolas, para que estes profissionais também possam ser vacinados. Porque uma das vezes, alguns deles não têm condições de dirigir-se até ao centro. Então, disponibilizará o transporte para essa ação, possa contemplar todos os profissionais que estão lá no dia a dia trabalhando com as nossas crianças de forma remota. E ela ainda pede para enfatizar que alguns profissionais, alguns professores, que ainda não tomaram a primeira dose, em decorrência de que tomaram a vacina da influenza, da gripe, e por isso precisam de um tempo para tomar a primeira dose do coronavírus. Mas que essa dose está reservada, e assim que esses profissionais estiverem no tempo hábil, também receberão a primeira dose. Venho aqui também mencionar a indicação, melhor, um projeto de lei do Legislativo, ao programa AgroMais, que nós já temos visto aqui em outra sessão, a indicação do vereador Ricardo Barros, e eu quero aqui nessa casa mencionar que precisamos regulamentar por um projeto de lei, porque entra gestão, sai gestão, mas fica aí claro, delineando as ações que precisam ser feitas. A questão da rotatividade de atendimento das áreas, das regiões do município, em que dando-a, além da igualdade, oportunizar a equidade, que todas as áreas contemplem. Um ano sendo iniciado
primeiramente, mas que ao final do ciclo dos 4 anos, essa que foi contemplada esse ano primeiro, no último ano seja por último, dando equidade a todas as regiões, todos os locais com os quais são contemplados com o programa AgroMais, de assistência ao produtor rural, né? E por último, o projeto de lei mencionando aqueles que aqui desbravaram o nosso município, especificamente na região de Fátima. O senhor Faustino Carminati Sobrinho e o senhor Alexandre Inácio Luque, que desbravaram para que pudessem iniciar a produção de café naquela região e, ao mesmo tempo, constituir os núcleos de habitação naquela localidade. Do mais, meu muito obrigado. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Nesse momento, eu queria, como nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, né, convidar as pessoas que estão nos assistindo a continuar após o encerramento da sessão, que faremos logo em seguida, porque aqui nós vamos receber, nesse momento, já está presente na casa, o secretário municipal de Finanças e Administração, João Marcos Preato, que vai apresentar os dados do primeiro quadrimestre de 2021. Nós conversamos um pouquinho hoje, ele vai tentar colocar numa linguagem que a população possa entender, né? Espero que essa rotina de vir à Câmara, apresentar dados e mostrar o que a administração faz, seja uma rotina, né? Por isso já dou os parabéns antecipados ao secretário, ao vice e ao prefeito por ter organizado essa vinda para cá. Então, a gente encerrando essa sessão, a gente vai continuar transmitindo ao vivo, e aí eu convido os vereadores e assessores a continuar aqui na casa para estar prestigiando os números e participar desse momento. Ok? Agradeço mais uma vez a presença de todos os vereadores, assessores, funcionários dessa casa e a população que nos assiste. E nada havendo mais a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Porque são algumas obrigações legais que o município tem que cumprir e a gente vem com todo prazer à Câmara pela primeira vez. Eu estou de costas para algumas pessoas. Queria agradecer primeiro ao Jean, o presidente da casa, por nos receber como representante do Executivo, agradecer ao Helder aqui presente, a todos os membros dessa Casa Legislativa. É um prazer para a gente da Prefeitura fazer essa integração com a Câmara. Não havia no município a prática dessa apresentação das metas fiscais quadrimestrais, o que é ruim, porque isso além de ser uma obrigação legal, é uma responsabilidade que o município tem com os vereadores e também com a população, né, de mostrar como o município tem arrecadado e também como o município tem utilizado esses recursos em termos de despesas. Então, em nome do Marcos, do nosso prefeito Marcos, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, dizer que é um esforço ativo do prefeito, mas também do seu corpo de secretários e dos servidores, essa aproximação entre a Câmara e o Executivo, e dizer que a gente tem algumas coisas para passar aqui para vocês. Então, a agenda dessa apresentação vai ser... Eu vou começar só com alguns aspectos legais, né, do porquê a gente está aqui, porque nós estamos discutindo essas metas quadrimestrais. Vou passar brevemente sobre o cenário econômico de 2021, daí é importante para a gente
entender como a receita do município vai se comportar, quais são as expectativas de despesa. Aí depois eu vou passar para a evolução da receita, evolução das despesas e avaliação das metas, né? As metas primárias, resultados primários nominais, os limites constitucionais, que são aqueles que nós precisamos obrigatoriamente cumprir ao final de um exercício, né? Que é o mínimo de investimento em educação e saúde, e as perspectivas para 2021. Então, essa obrigação legal ela se pauta no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro do exercício seguinte, poder avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, em maio, a gente apresenta ao Legislativo o primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril, em setembro, o quadrimestre seguinte, em fevereiro do ano seguinte, os últimos 4 meses de 2021. E a forma como essa apresentação é feita, ela está dentro da Instrução Normativa do Tribunal de Contas, número 68, de 8 de dezembro de 2020, que diz como que essas métricas têm que ser apuradas e como elas devem ser apresentadas. Então, o cenário econômico para 2021, né, que vão dizer como a receita do município, os resultados do município vão se comportar. Nós temos algum indicativo de melhora do PIB brasileiro. As duas principais receitas do município, que são FPM e ICMS, dependem fortemente do comportamento do PIB, né? Então, se o ICMS estadual está baixo, a gente arrecada menos, né? O ICMS fica em torno de 20% da receita total do município, e o FPM também fica em torno de 20% da receita total do município. Então, essa é uma variável, saber como o PIB brasileiro vai se comportar e o PIB estadual vai se comportar, são super importantes para a gente entender como que a receita vai se comportar. Então, tem uma perspectiva de crescimento de 3,1% em comparação com o ano passado, o que é bom, né? A gente tem um indicativo bom para a região sudeste, de crescimento de 5,2% da agropecuária, que é o carro-chefe do município, como todos sabem, né? Que gera bastantes empregos, que está ali na base da nossa arrecadação do FPM. Nós temos uma estabilidade na taxa de desocupação, o que também é um indicador bom, né? No final ali do primeiro trimestre móvel de fevereiro, essas taxas elas ficaram em 14,4%, não subiram nem desceram. E nós temos uma inflação subindo, que mostra uma recuperação econômica, mas também é reflexo do aumento dos preços generalizados que todos nós temos acompanhado, principalmente de transportes, né? O preço dos combustíveis. E com essa elevação do IPCA, o Banco Central, evidentemente, aumenta a taxa de juros, e isso reflete nos ônus que o município tem, com a contratação da operação de crédito Finisa, que a Casa Legislativa deve conhecer, e, portanto, é a única dívida de contratação de crédito ativa no município hoje, né? Então, são só esses números, só para a gente ter uma ideia. Acho que ficou muito pequeno, mas eu vou tentar trazer aqui esses números. No PowerPoint ele tinha ficado um pouquinho maior, gente, desculpa, tá? Então, a gente começa apresentando a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre, né? A receita corrente total, perdão, que ficou em torno de 39,8 milhões de janeiro a abril de 2021. Né? A gente percebe um crescimento bastante significativo nas transferências correntes, que estão logo aqui, a cota parte do FMS, do ICMS, e que cresceram em torno de 16% em relação ao ano passado. Então, nós tivemos uma receita maior esse ano no primeiro quadrimestre em comparação com o ano passado, principalmente por conta das transferências correntes, e em menor grau por um aumento, mas menos expressivo, dos impostos, taxas, contribuições de melhorias, que é o IPTU, ISS, ITBI, que aí está mais a cargo do município arrecadar, né? Então, nós tivemos o grande ganho que nós tivemos foi nas transferências correntes, que representam em torno de 70%, 80% do orçamento do município, né? Transferências estaduais e federais. As nossas receitas primárias correntes, então, 39 milhões. As receitas de capital, que são aquelas de alienação de bens, né? Nós não temos outros tipos de receitas de capital. Então, normalmente leilão de algum equipamento parado que fica no galpão,
de 8 mil. E outras transferências de capital, que são os convênios, em geral, que chegam para o município, de 184.908 nesse primeiro quadrimestre, né? Então está aí só um comparativo. Então, com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de cerca de 11% da receita, e o destaque para essas transferências. Quando a gente avalia a despesa do município, a gente percebe que há uma estabilidade. Então, nesse mesmo período do ano passado, nós tínhamos exatamente 46 milhões empenhados, né? Ali a gente vê que, neste ano, as despesas empenhadas somam 46 milhões, no ano passado elas eram em 46 milhões também. A única diferença é que nas despesas pagas, né, a última etapa do pagamento do município, elas foram de 23,7 milhões, em 2021 foram de 23 milhões, né, 700 mil de diferença, o que se explica basicamente pelo crescimento dos preços, né, pelo aumento na aquisição de materiais de consumo, principalmente materiais hospitalares, mas que não... essas despesas não cresceram tão significativamente porque nós tivemos uma despesa de pessoal menor este ano, né? A educação começou o ano contratando menos, porque as atividades estavam suspensas, então não era necessário ter todos os professores contratados, e a gente percebe que ao longo desses 4 primeiros meses nós tivemos uma despesa de pessoal que representa em torno de 50% da despesa total do município, bem abaixo do que aconteceu no ano passado. Então, as despesas primárias correntes, né, as despesas pagas, o que foi efetivamente pago, né, que saiu do caixa da prefeitura, foi de 23 milhões, com destaque aí para as outras despesas correntes, né, principalmente pessoal, 14 milhões, mas outras despesas correntes que ali soma tudo, né, tudo que é contratação de empresas, tudo que é contratação de material de consumo, e essas informações menos detalhadas não faz muito sentido, porque se a gente fosse abrir por todos os credores que a prefeitura tem, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre todas essas empresas. Então, as despesas de capital e investimento, nós ficamos em 157 mil, em geral ficam, a grande maioria das despesas é despesa de custeio, né, despesas de material de consumo pessoal, e somando tudo, as despesas ficaram 23,9 milhões. Quando a gente avalia as metas fiscais, aqui deu uma desconfigurada e não dá para ver o... Vou me basear no relatório que eu imprimi. Mas quando a gente avalia as metas, que é a diferença entre a receita total e a despesa total, né, o resultado primário, que é a receita primária menos a despesa primária, nós tivemos um superávit de 12 milhões, então, diminuindo todas as receitas primárias do município, exceto as receitas de capital, menos todas as despesas primárias do município, exceto as despesas de capital, a gente teve um superávit de 12 milhões, 12,3 milhões, e o resultado nominal de 12,338 milhões, que é a diferença entre o primário e o nominal, é quando a gente soma o resultado, os juros nominais, né? Tudo que o município pagou em juros e tudo que o município recebeu em juros. Então, o resultado primário é de 12,338 milhões. Lembrando que a meta para o município fixada para o exercício é de 0%, né? Então, a expectativa é que o município arrecade e empenhe, liquide e pague exatamente tudo que arrecadou, né? Isso anualmente, ano após ano, sempre foi a indicação do município, a forma como o município aprovou a LOA. Mas a gente percebe que há, historicamente, um superávit no município. Então, todo ano a gente registra algum montante de superávit. Então, para o município de Jaguaré, não há uma cobrança muito forte no Tribunal de Contas por um resultado primário, um resultado nominal muito alto, porque o município não tem um endividamento alto, né? A única operação de crédito ativa é o Finisa, que é o financiamento para investimento e saneamento básico, que foi contratado para contrapartida do município no complexo esportivo, né, aquela praça do Botafogo. Então, portanto, é um resultado bastante significativo, um resultado bem expressivo para o município. Quando a gente avalia os limites constitucionais, né, constitucionalmente o município tem que aplicar pelo menos 25%, 15% na verdade, das suas receitas correntes líquidas na saúde, né, todo tipo de despesa,
E no primeiro quadrimestre do ano, nós ficamos em 27,57%. Na comparação, no ano passado, esse percentual era de 27,05%, ficou um pouco maior, portanto. E na educação, nós ficamos um pouco abaixo do limite constitucional de 25%, porque nós não tivemos despesas muito altas com pessoal, né? Então, a expectativa é que esse valor ele suba significativamente, com a retomada das atividades e a contratação de monitores e a contratação de mais professores. E aí a gente deve ficar acima desses 25% no final do exercício, que é o que a gente precisa fazer para cumprir esse limite constitucional. Bom, assim, discutindo, antes de finalizar a apresentação, né, a obrigação legal a gente já fez, que é apresentar os resultados primários, nominal, as metas, receitas, totais, despesas. A gente pode dizer que a expectativa do município é arrecadar significativamente mais do que previu inicialmente, mas essa isso acontece normalmente todo ano, porque o município tende a votar um orçamento conservador, o que não é ruim, né? Só não pode ser muito conservador, porque senão a gente trabalha com um orçamento muito abaixo daquilo que a gente efetivamente recebe. Então, quando a gente trabalha com um orçamento abaixo do que normalmente nós recebemos, a gente faz projeções em cima dele e aí, no final do ano, a gente consegue apurar um superávit significativo, né? A indicação para esse ano, quando a gente for votar a LOA, quando o município for elaborar, é que a gente seja um pouco menos conservador, consiga colocar o orçamento mais próximo da realidade, para que a gente diminua esses resultados primários, né? Não faz sentido o município manter consistentemente resultados primários tão altos, porque a gente não... Quando a gente fala em termos federais, é diferente do município, né? O município, o Brasil precisa manter resultados primários positivos, não mantém, mas precisa porque existem avaliações de risco internacionais, o crédito que o Brasil contrai depende disso, não acontece no município. Então, o município pode trabalhar com um superávit menor, e essa é a indicação, da gente ser um pouco menos conservador, mas não tão ousado a ponto de trabalhar com um orçamento muito próximo do que a gente pode projetar de receita, porque se houver qualquer frustração de receita, a gente acaba tendo um resultado negativo. Então, para o restante do ano, essas três principais fontes de receita, que é o FPM, o ICMS e o Fundeb, a expectativa é que eles sejam significativamente maiores do que no ano passado. Os royalties também de petróleo, os royalties no ano passado ficaram um pouco abaixo do que poderiam ficar, porque foi um ano difícil, a queda nos preços do barril, mas esse ano a gente tem produção recorde de royalties de petróleo e os preços a níveis mais altos. Então, as expectativas são positivas para o município. Eu espero que no próximo quadrimestre a gente possa apresentar resultados igualmente bons. Antes de finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqui presentes e abrir para quaisquer dúvidas. Fiquem à vontade. Foi de 23, somando todas as despesas, dá 27 milhões. Isso, exatamente. Fora o superávit do ano passado. Em torno de 36 milhões.
Não, sim, sim, sim. Essa... a grande... a grande... do superávit do ano passado, em torno... nós tínhamos em torno de 14 milhões de superávit. A grande maioria, se você pega, eu acho que em torno de 7 milhões ou 50% são recursos livres. E os outros 7 milhões são recursos vinculados, né? Os recursos da saúde, transferências da saúde, do Fundo Nacional de Assistência Social. A indicação para esse ano, né, nós tivemos realmente esse superávit no ano passado. Então, a indicação é que a gente... É um primeiro ano de gestão, então sempre foi uma indicação do próprio prefeito que a gente tenha cautela, né? Então, quando a gente avalia as despesas das secretarias, elas estão bem próximas das despesas do ano passado. Então, o município continua fazendo as mesmas atividades, né? Lógico, dando prioridades para aquelas que o prefeito e os vereadores julguem mais prioritárias. Mas a ordem do dia é ter cautela, né? O primeiro ano de gestão, a grande maioria dos secretários são novos no cargo, então é bom a gente começar com o pé no freio para entender. Esse ano, digamos, é um ano de aprendizado, mas o ano que vem dá para executar bastante. Exatamente. Essa que é a ideia. Pessoal, obrigado, viu? Foi um prazer apresentar para vocês e a gente está aberto a qualquer dúvida, a prefeitura está sempre disponível para todos vocês e muito obrigado pela recepção.